Olá, pessoal! Aqui nesse estudo da língua, nós veremos a conjunção subordinativa, tá? Então, olha, a conjunção, como nós já vimos anteriormente, ela vai ligar um termo a outro, certo? Uma ideia a outra. E ela é bem importante dentro dos textos, né? Para que a gente possa unir, linkar uma ideia com outra, um parágrafo com outro, ou até mesmo um período com o outro, dentro de um próprio único parágrafo, tá? Depois da aulinha, né, vocês poderão responder a página 63, 64, tá? A respeito de conjunção subordinativa, ok? Então, em períodos compostos, a palavra que introduz uma oração que desempenha uma função sintática dentro de uma outra, ou seja, uma oração que depende de outra, ela é chamada de conjunção subordinativa, tá? Então, nesse caso, nós teremos duas orações. Uma oração principal e a outra oração subordinada, tá bom? E aí, essa oração subordinada, ela vai ser iniciada por uma conjunção subordinativa, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, você viu que a conjunção subordinada que, ela conecta duas orações, certo? Dois períodos, estabelecendo uma relação de dependência entre elas. As duas conjunções mais comuns é o que e o se, mais comuns, mas tem uma gama aí de conjunções que vocês verão a seguir, que elas podem estar juntando, unindo, né, uma oração com a outra por causa dessa função de ser conjunção subordinativa, tá bom? Então, olha só, você viu se ele chegou? Oração 1, você viu. Se ele chegou, oração 2, tá bom? Contudo, né, existem outros tipos de conjunções subordinativas, como a Pro falou. Além de conectar orações, elas também podem estabelecer uma relação de sentido nessa conexão, né? Não só conectar apenas, mas também dar sentido para essa oração. Então, olha, para que o progresso e o desenvolvimento existissem, era inevitável que o meio ambiente fosse sacrificado, tá? Então, esse para que ele destacou aqui é uma locução conjuntiva subordinativa, ou seja, ela depende de um outro termo, porque ela liga as orações e expressa um sentido de finalidade, certo? Apesar dela estar entrecortada aqui, né? Mas no texto a gente pode perceber melhor esse link, essa estrutura de dar contexto ao que se está falando, tá? E nesse caso a gente tem como uma locução subordinativa, tá? Que vai dar o sentido de uma finalidade para essa palavra. Então, olha, as conjunções subordinativas, elas são bem mais que as coordenativas, certo? Lembram, as coordenativas eram 5? Aqui, ó, nós temos bem mais. Nós temos a causal, concessiva, condicional, final, temporal, consecutiva, comparativa, conformativa e proporcional, tá? Então, elas são mais do que as coordenativas, certo? E apresentam também causa, sentido, né? Diferentes do sentido das coordenativas, tá bom? Então, aqui nós veremos uma por uma, tá? Eu vou passar para vocês. E você que já tiver com o marca-texto na mão, já pode colocar nesse quadro um contorno, porque ele é bem importante, porque no início nós teremos que consultá-lo, né, para fazer os exercícios, né, para poder estar fazendo algum trabalho, alguma lição, né, de casa ou mesmo uma lição de treino que você queira fazer para esse conteúdo ficar mais fixo na sua memória, tá? Então você coloque essa marcação no contorno, tá?
tá? Ou passa o marca-texto em cada linha, tá bom? Porque é bem importante esse quadro. As conjunções coordenativas, tá? A primeira, causal, ela tem a relação de sentido de causa, conjunção ou locução conjuntiva mais usadas, porque, pois, como, já que, por isso que. O exemplo que nós temos aqui, secou rápido porque fez muito sol. A concessiva, logicamente, dá o sentido de uma concessão, tá? As principais são, embora, mesmo que, se bem que, apesar de que. Exemplo, foi mal na prova, embora tenha estudado bastante. Então, concessiva é meio que uma contrariedade. Fez uma coisa, né, mas o resultado foi outro, tá? Então, ela tem essa certa semelhança com a conjunção coordenativa adversativa, né? Ela dá um sentido contrário. Só que aqui, como ela é subordinativa, ela tem o nome de concessiva, tá? Mas dá essa ideia de contrariedade. Condicional, uma condição, uma hipótese. Se caso, a não ser que, salvo que. Eu faço se você me ajudar, né? Uma condição. Final, indica uma relação de sentido que tenha finalidade, né? Igual a que nós vimos ali em cima. Para que, a fim de que, né? Ó, para que o progresso e o desenvolvimento existissem, tá? Depois nós temos a temporal, que vai me dar um sentido de tempo. As principais, quando, enquanto, mal, sempre que, desde que. Mal nasceu, o bebê já conheceu o mar, tá? Então, ele tinha acabado de nascer, pouco tempo de nascido. Então, isso dá a ideia de tempo. Consecutivo, uma ideia, um sentido de consequência, de modo que, de maneira que, tal que, tão que. Gostei tanto da comida que vou repetir. Então, ó, tanto que. Comparativa, sentido de comparação, tão, como, bem, como, tal, qual. Esse livro é tão bom como aquele, tá? Comparativo, ó, tão como. Conformativa dá uma ideia de sentido de conformidade. As palavras principais, conforme, como e segundo. Fiz a tarefa conforme o professor pediu. Proporcional dá o sentido, a ideia de proporção. As principais, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Quanto mais me exercito, mais me sinto bem. Tá? Então, ó, quanto mais e mais. Os sentidos que as conjunções podem estabelecer dependem do contexto em que são empregadas. Portanto, é necessário analisar os contextos em que elas aparecem para indicar as suas relações de sentido, que são todos esses aqui, a relação de sentido. Por isso que a gente precisa ler, entender e analisar o contexto, tá? Não é simplesmente olhar uma oração, uma frase e classificar, pronto, acabou. Não é algo mecânico. Eu preciso compreender o contexto, certo? Página 65, 66 também já estão em condições de responder, tá? E aí, voltando lá para o início, página, essa daqui, vamos ver, é aqui mesmo que começa, isso, ó. Então, voltamos aqui para o início, eita, a página tá difícil aí de eu pegar, 63, tá? Então, da 63 a 66, vocês já têm condições, tá? De vocês fazerem os exercícios e nós faremos a conferência na aula online, ok? Obrigada e até lá.